Demos graças a Deus Pai que nos concede o dom de iniciar hoje o tempo quaresmal. Supliquemos que durante esses dias de salvação Ele purifique e confirme os nossos corações na caridade pela vinda e ação do Espírito Santo. Digamos, pois, cheios de confiança, dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo. Hoje é quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Iniciamos também algumas reflexões sobre este tempo quaresmal. Quero cumprimentar a todos os que aceitaram caminhar conosco neste itinerário quaresmal, sobretudo aqueles que querem que este tempo seja um tempo determinante em suas vidas, como foi na vida de Santa Teresa d'Ávila, conforme falávamos ontem. São Leão Magno nos serve hoje como o grande instrutor da quaresma. Ele pronunciou pelo menos 12 sermões sobre a quaresma, que chegaram até nós. E eu quero me servir deste primeiro sermão para poder fazer uma breve reflexão com vocês. Ele começa falando sobre a história e a razão da prática do jejum. O jejum, que é um dos elementos fundamentais desse tempo quaresmal, visando a nossa conversão e a nossa santificação. São Leão Magno se refere a um texto do Antigo Testamento, em que o povo hebreu, o povo de Israel, luta contra os filisteus. E ele diz que para vencer seus inimigos, eles se entregaram a um jejum que renovasse a fé e as forças de suas almas e de seus corpos. Naquele combate em que eles estavam sendo derrotados, há uma proposta de que eles façam jejum. Jejum para renovar a própria fé, mas também para renovar as forças da própria alma e também dos seus corpos. Renovar a fé e as forças de suas almas e de seus corpos é necessário. Fez-se necessário naquele tempo, também se faz hoje, porque também hoje nós nos encontramos num combate, numa luta, e são muitos os que estão sem esperança, desanimados, diante do adversário, diante dos inimigos que surgem, pensando que não tem mais saída, que não tem mais por onde caminhar. As causas que levaram o povo hebreu a sentir-se derrotado e, de fato, correndo o risco de serem derrotados, São Leão Magno apresenta como duas causas. A primeira foi o desprezo pelos mandamentos de Deus. Aquele povo desprezou os mandamentos de Deus, se afastou de Deus. E a segunda é que, nesse afastamento, como consequência desse desprezo pelos mandamentos, eles deixaram corromper os costumes. E a corrupção dos costumes fez com que eles já não se comportassem legitimamente como o povo de Deus. Bom, a consequência disso, São Leão Magno diz que foi uma dura e miserável escravidão. Se torna escravo do pecado, do adversário, dos inimigos, todo aquele que se afasta dos mandamentos de Deus. Então, São Leão Magno diz que não adiantaria eles continuarem combatendo. Ele diz: combateriam inutilmente com as armas na mão se antes não abandonassem os vícios, ou seja, se não passassem por um processo de conversão. A solução encontrada, então, foi, escreve São Leão Magno, impuseram-se a punição de severa penitência, abstendo-se do alimento e da bebida. E para que pudessem vencer os inimigos, venceram primeiro neles mesmos os apelos da gula. Então aqui nós temos um confronto, uma batalha, que é importante entender a estratégia. Não adianta lutar contra aquilo que está fora, se antes não lutarmos contra os inimigos, o adversário que está dentro de nós mesmos. São Leão Magno diz que violentos adversários materiais, pessoas, batalhas, armas, se levantaram contra o povo de Deus. Os filisteus vieram com toda a força contra eles. Mas ele diz: e contra nós também eles se levantam. Os adversários são outros, as armas são outras. São armas espirituais, são lutas e combates espirituais. E ele diz assim: eles serão vencidos também por dois modos. Primeiro, pela reformulação de nossos costumes. Precisamos reformular os nossos costumes. O que significa isso? Significa que precisamos voltar à obediência dos mandamentos de Deus.
que é exatamente a segunda questão. Reformular os costumes. Mas como que eu reformulo os costumes? Voltando a obedecer a palavra de Deus. Voltando a obedecer aquilo que Deus já ensinou e ordenou para o seu povo. São Leomagno então escreve: eles serão enfraquecidos, os inimigos serão enfraquecidos pela nossa conversão. Por quê? Se eles exerciam qualquer poder sobre nós, era devido às nossas faltas e não aos seus méritos. Ou seja, não é porque os adversários e os inimigos que estão aí, que se levantam contra você, não é porque eles são fortes que eles podem te vencer, mas eles te vencem se você e eu não nos convertermos. Por isso, a Quaresma é um tempo especial de conversão, não só especial, mas necessário para lutarmos pela nossa conversão. Eu termino lendo aqui essa primeira meditação, um segundo ponto que ele coloca, exatamente fechando todo esse aspecto. Ele diz: desta forma, caríssimos, para que consigamos derrotar todos os nossos adversários, peçamos o auxílio divino, mediante a observância dos mandamentos celestes, sabendo que não prevaleceremos sobre nossos inimigos, se não prevalecermos antes sobre nós mesmos. Que Deus realmente esteja conosco nesta batalha que enfrentaremos durante esse tempo quaresmal. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Que assim seja. Quero apenas te pedir que nos ajude participando desses dias de reflexão, deixando o seu comentário e convidando outras pessoas a partilhar conosco sobre esses ensinamentos, tão belos ensinamentos de São Leão Magno. Até a próxima. Que Deus abençoe.